O capítulo começa quando Bahar e Piriu chegam ao quarto deste último. Um guarda pede a Bahar que volte para a mesa. Ela implora que ele a deixe cuidar de Piriu e cobrir seus rastros. O guarda aceita e os dois entram no banheiro. Enquanto Bahar coloca um pouco de água no pescoço de Piriu, ela pede que ele a ouça com atenção. Você deve se acalmar, pois o menor erro que você cometer pode prejudicar seus filhos. Piriu, prestes a chorar, pergunta como ele tem forças para suportar isso. Bahar responde que ambas são mães e não podem desistir agora nem nunca. O guarda ordena que ele vá embora e Piriu fica arrasado ao se olhar no espelho. Bahar volta para a sala de jantar e deixa novamente a faca de Piriu sobre a mesa sem que ninguém perceba. Doruk pergunta a Nezir se ele não gosta da professora. Nezir pergunta de qual professora ele está falando e Doruk responde que Piriu, ela é uma ótima professora e ensina inglês para ele, mas ele não entende porque não gosta dela. Nezir conta que aquela mulher fez algo com ele que o machucou muito e por isso ele a trata assim. Doruk pergunta se Ali e Omer também fizeram algo de ruim com ele. Ele pergunta por que não entende porque não quer vê-los. Nezir diz que já basta e manda que voltem para o quarto agora mesmo. Ele se levanta e olhando para Bahar diz que deveriam descansar já que amanhã é um enigma. Então ele sai e Nizam pergunta à mãe o que ela quis dizer com isso, mas Bahar responde que não sabe e os três vão para seu quarto. No dia seguinte vemos Enver chegando ao refeitório de Arif. Ele se lembra com muita tristeza de todos os bons momentos que passou lá com Arif. Seida também chega e juntos retiram as fechaduras para abri-la. Enver diz que ela deveria limpar antes de abrir, mas Seida diz que não é necessário. Ontem ele mentiu para ela dizendo que ia jantar com alguém, mas na verdade estava limpando o refeitório e preparando tudo. Ela pergunta a Enver se ela tem dinheiro, pois precisa comprar algumas coisas como torradas e queijo. Ele responde que sim. Então Seida pede para ele preparar o chá enquanto ela vai comprar a comida porque ela tem que ajudá-lo para que ele não trabalhe muito. Enver tem uma expressão triste no rosto e agradece porque sua filha Sirin nunca lhe pergunta coisas assim. Ela nunca tem interesse em ajudá-la e embora também não espere isso dela, ela não pode deixar de pensar nisso como pai. Seida pede para ele não se sentir mal e o abraça com força. Enver lhe dá dinheiro e Seida vai às compras. Enver fica tentando aprender como operar a máquina de café. Bahar está cuidando dos filhos e penteando o cabelo de Nizam. A porta toca e quando ela abre, Azim informa que ela deve descer sozinha para a sala, pois o Sr. Nezir quer conversar a sós com ela e Piriu enquanto as crianças tomam o café da manhã. Bahar concorda e termina de preparar seus filhos. Enquanto isso, Azim vai até o quarto de Piriu e bate na porta informando que ele deve descer para a sala, mas Piriu olha para ele e pergunta como ele poderia fazer isso com eles. Ele diz que está apenas fazendo seu trabalho e o lembra que ele durou muitos anos ao lado dela e a viu crescer, embora agora que ele pensa se foi capaz de trair o próprio irmão porque não faria isso com eles. Azim não diz nada e desce as escadas. Enver organiza os bancos e Seida volta com as compras, deixa tudo preparado e diz que deve ir trabalhar. Enver agradece profundamente por tudo que ele faz para ajudá-lo. Ele é realmente uma das poucas pessoas tão gentis e fiéis que conheceu em sua vida. Seida pede que ele não continue ou o fará chorar. Enver diz a ela que está muito grato porque ela sempre corre para ajudá-lo quando ele está em apuros. Por isso ele quer que todos os seus problemas sejam resolvidos e ele possa viver feliz. Seida, sorrindo, diz que tudo o que deseja é que ele fique bem, que Arif saia da prisão e que Bahar volte para casa, para os filhos. Enver a pega pelos braços e diz que embora ela nunca reclame de seus problemas, ela sabe muito bem como é difícil sentir falta do filho e promete que assim que encontrarem Ardo trarão com eles para que ele possa crescer com Doruk e Nizam. Seida sorri e diz que espera que isso se torne realidade. Eles abraçam as folhas de Seida. Bahar e Piriu estão reunidos na sala esperando por Nezir, que alguns segundos depois chega e pede que eles se sentem. Ele coloca os óculos de sua sobre uma mesa e Piriu os pega nas mãos. Aterrorizada, ela pergunta se o pai dele está naquela casa. Nezir diz que o importante é que ele ainda está vivo. Ele vê o anel na mão de Piriu e ao tocá-lo, diz que não entende como Sar conseguiu comprar um anel assim, aquele, já que é muito caro. Aparentemente, ele tirou o que Mer lhe deu e substituiu por outro. Ele pega uma maleta e mostra a Bahar o anel que Mer deu a Piriu. Então ele diz que como os três estão lá podem perguntar o que quiserem. Piriu e Bahar perguntam ao mesmo tempo sobre Sarp. Nezir responde que ele está naquela casa e por enquanto está vivo.
Bahar pergunta se ele planeja matá-lo. Nezir diz que não tem motivo para não fazê-lo. Bahar conta a ela que Sarp vivia pensando que ela e seus filhos estavam mortos. Talvez ela não ache que já sofreu o suficiente. Ela também está sofrendo agora com a perda de um filho. Ela implora que ele o deixe ir. Peril também diz que Sarp é um homem bom, incapaz de fazer mal. Nezir conta que esta é uma cena muito comovente. As duas esposas de Sarp se esmeram implorando por sua vida. Ele tem duas mulheres que são capazes de tudo por ele. Ele pergunta se eles fariam algo seriamente para salvá-lo, e ambos respondem que sim. Nezir pega o anel de seu filho e pergunta a Bahar se ela se casaria com ele então. Ambos ficam muito surpresos. Nizam e Doruk estão tomando café da manhã e Bahar volta a conversa com Peril e Nezir. Bahar vê Leila e pergunta como ela está. Ela responde que está bem, embora a tenham mantido trancada em outro lugar e até hoje a deixaram ir para aquela casa. Bahar não diz nada e senta-se à mesa com os filhos. Ela se lembra do que aconteceu depois que Nezir propôs se casar com ele. Ela disse que ele devia estar brincando e Peril gritou com raiva para ela que nenhum dos dois faria tal coisa. Nezir disse a eles que não entende suas reações. De qualquer forma, não há nada que os impeça de fazer isso. Bahar não é casado e o casamento de Peril é uma mentira, já que Alp nunca existiu. É por isso que um deles terá a oportunidade de usar aquele anel. Bahar olha para Nizam que está mexendo em seu cabelo e pergunta se ela está bem. Nizam responde que precisa do elástico de cabelo, pois é especial para ela. Porque sua tia Yelis deu a ela. Bahar se levanta e abraça sua filha com força enquanto diz a ela que promete que a encontrarão. De repente Doruk tira a liga Nizam do bolso e a coloca sobre a mesa. A menina, chateada, pergunta por que ele o tinha e Doruk diz que queria usá-lo para quando seu cabelo crescesse como o de Nezir. Bahar se aproxima de Doruk e ordena que ele nunca mais pegue as coisas de alguém sem permissão e pede que ele vá embora. Peça desculpas à sua irmã e limpe a boca. Peril entra no quarto onde Leila está com seus bebês e olha impaciente para Bahar. Ela se lembra de ter perguntado a Nezir como ele achava que ela se casaria com ele se algum dia ficasse noiva de seu filho. Nezir disse a ela que obviamente não seria um casamento de verdade e nem ele a levaria para a cama. Porém, quem ele se casar vai morar naquela casa com os filhos, o outro poderá fazer o que quiser e assim Sarp terá novamente sua antiga vida e identidade. Além disso, ele promete que todos os seus antecedentes criminais desaparecerão enquanto um deles morar lá com ele. Ele perguntou se eles não tinham acabado de lhe dizer que fariam qualquer coisa por Sarp. Bahar levantou-se e disse-lhe que ela não podia concordar com isso, pois não se tratava apenas dela, mas também dos seus filhos. Peril gritou com Bahar que ela também tem filhos e não acha que os dela sejam mais valiosos. Bahar disse-lhes que nunca insinuou tal coisa. Sério, ela faria qualquer coisa para ser, mas só ela não se atreve a colocar os filhos nesse problema. Nezir olhou para eles e perguntou quando queriam se despedir de Sarp. Ele deixaria as crianças fazerem isso também por apenas 10 minutos. Bahar e Peril o detiveram e imploraram que não fizesse nada de errado e pensasse nas crianças. Nezir decidiu sentar-se novamente e ouvi-los. Peril diz a ela que não importa o nome do marido, ela é quem agora está casada com ele e se quiser se casar deve escolher aquele que é solteiro, que é Bahar. Bahar ficou surpresa, mas se defendeu dizendo que o que aconteceu não tem nada a ver com ela ou seus filhos, eles são inocentes e por isso ela deveria tomar Peril como esposa. Peril gritou com ela e disse que ela não é tão inocente, talvez não tenha sido sua irmã quem causou o acidente de Sarp. Bahar abordou Nezir e disse-lhe que seus filhos cresceram sem pai. Ela acreditava que seu marido estava morto há anos, lutava contra a pobreza e a doença, criava os filhos sozinha. Se já são vítimas, o que você quer deles? Peril interveio dizendo que tudo aconteceu por causa de sua irmã Sirin. Se ela não tivesse causado o acidente, então Peril não o teria salvado naquela noite. Ela deixou claro para Nezir que se ele quiser realmente machucar Sarp, então ele terá que se casar com Bahar porque Sarp não a ama, embora ele nunca tenha deixado de amar Bahar. Poucos minutos depois, Nizam e Doruk terminam o café da manhã e se levantam com Bahar para irem para o quarto. Nezir entra e informa a Bahar que a partir de hoje sua porta não estará mais trancada e os três estarão livres para passear pela casa e pelo jardim. Nezir manda Azim preparar o quintal para as crianças saírem para brincar, ele sai e os três sobem para o quarto.
Doruk alegremente diz a eles que o tio Nezir finalmente os deixará brincar. Nizam diz à sua mãe que seu irmão está chamando aquele homem mau de tio. Doruk diz a ele que ele não é um homem mau. Ele comprou várias coisas para ele e brincou com ele. Nizam com raiva diz que seu irmão é um tolo. Nezir é inimigo de seu pai e por causa dele aconteceu o que aconteceu com tia Yelis. Doruk pergunta o que Nezir fez com Yelis, mas Bahar não responde e pede que assistam melhor a televisão e parem de brigar. Então Bahar se senta na cama novamente e lembra que Nezir os avisou que o casamento salvaria Su e o dono do café. Bahar perguntou preocupado onde está Arif e Nezir respondeu que ele estava na prisão, pois é acusado de participar do assassinato de seu vizinho Yelis. Bahar, furioso, gritou com ele que o verdadeiro culpado daquela morte é ele. Ela não entende que tipo de pessoa se atreve a mandar um inocente para a cadeia. Ela então repetiu que deveria ser Peril quem se casou com ele. Peril respondeu que seria melhor para ela fazer isso para poder salvar a vida de seu ex-marido e de sua amante. Nezir levantou-se e disse-lhes que é realmente chato ver que eles não conseguem tomar uma decisão e é por isso que é melhor ele fazê-lo. Aí ele pegou o anel e saiu do local, pensa Bahar enquanto olha para os filhos. Por outro lado, Nezir sai de casa com Azim e pergunta como estão seus convidados. Azim responde que Sua não parou de chorar desde que chegou e Sarpo tratou mal desde então. Os dois entram na sala onde estão todos trancados e Sua pede que ele diga para ouvi-lo, mas Azim rapidamente aponta uma arma para eles, diz-lhes e pede-lhes que se afastem. Sarp pergunta o que fizeram com seu filho Doruk. Nezir diz que não fez nada. Doruk está bem e vivo. Su implora que ele liberte sua filha e netos, caso ele não saiba. Ele deu a localização de Sarp para que não sejam inimigos. Todos olham para ele surpresos e Sua confessa que sabia do microfone do hotel. Por isso deu o nome da cidade onde ficava a casa de campo, para que ele próprio pudesse pegar Sarp com as mãos. Sarp e Munir se entreolharam. Nezir diz a Sarp que em breve receberá grandes notícias, então deve se preparar. Sarp pergunta o que eles devem estar preparados e Nezir responde que para seu casamento, ele apenas lhe dirá que está pensando em se casar com sua ex-mulher ou com sua nova esposa, embora não importe, qualquer um está bem, já que as crianças que correm em seu jardim serão filhos do próprio Sarp. Todos saem da sala e um Sarp surpreso bate na porta gritando para Nezir que ele está completamente louco. Sua diz a Sarp que é claro que Nezir deveria escolher para se casar é Bahar, já que Peril não tem nada a ver com isso e nunca a amou. Sarp sabe que está certo e pensa com medo. Peril chega ao quarto de Bahar e pergunta se as crianças querem brincar com Ali e Omer. Elas dizem que sim e os deixam entrar. Peril pergunta a Bahar se eles podem conversar um pouco, mas Bahar responde que não tem nada para conversar. Peril diz a ela que talvez haja algo e espera por ela no corredor. Bahar decide ir com ela e pergunta o que há de errado. Peril pede que ele a ouça com atenção, sem contestar imediatamente. Ela diz a ele que Nezir não odeia Bahar, mas ele a odeia, então se ele se casar com ela não irá machucá-la, embora possa matá-la. Além disso, Peril diz a ela que se ela se casar com ele poderá se libertar da miséria que a acompanhou nos últimos anos. Seus filhos estudarão em escolas melhores e onde quer que ela vá será respeitada como esposa de Nezir, basicamente salvaria a vida dele. Em vez disso, ela já viveu com todos esses luxos. Bahar começa a ficar bravo e pergunta-se então, como não tem dinheiro, sua única opção é conviver com um homem malvado e maluco. Peril esclarece que não é hora para ressentimentos e diz que ainda tem uma oferta adicional. Se ela se casar com ele, ele lhe pagará uma grande quantia em dinheiro. Então, quando Nezir a deixar ir, ela continuará a ter uma vida boa. Ela deve pensar no bem de seus filhos. Bahar apenas olha para ela, diz que pensou bem e volta para seu quarto. Quando Bahar abre a porta vê que Doruk não está e pergunta por ele, Nizam responde que está no banheiro. Bahar bate na porta do banheiro e pergunta ao filho se ele precisa de ajuda. Lá dentro vemos Doruk pintando os braços com alguns marcadores de Ali e Omer. Ele quer fazer uma tatuagem como a de Nezir. Doruk diz à mãe que está bem e que sairá em um momento. Kisme se encontra com Arif e lhe mostra uma foto de Nezir. Ela diz que o nome dele é Nezir e que ele é um empresário rico e muito sombrio. A atual esposa de Sarp estava noiva do filho daquele homem. Curiosamente, uma noite, quando Sarp Sesmeli sofreu um acidente, o filho de Nezir também morreu num acidente de trânsito. Arif pergunta se ela tem certeza sobre o acidente e Kisme responde que não.
Um homem rico e de negócios teve que encobrir bem a morte do filho e fingir que foi um acidente. Arif pergunta por que aquele homem faria isso e Kisme diz que Nezir não é alguém que simplesmente mandaria o assassino de seu filho para a prisão. Além disso, se Sarp se defendesse dizendo que foi legítima defesa, eles não lhe dariam muito tempo e ele sairia em liberdade. Por isso Nezir o sequestrou. Arif pergunta onde estão todos. Kisme pede que ele se acalme porque estão tentando descobrir sua localização, mas o terreno onde ele mora é enorme. Arif fica chateado e pede que ela vá à polícia ou faça algo urgente, mas Kisme diz que não pode agir sem ter certeza e não tem intenção de perder a cabeça na frente de Nezir. Arif olha para a foto necessária e diz que precisa entrar em contato com alguém para saber se teve notícias de Bahar. Nezir está em seu escritório com Azim e falando ao telefone. Nezir pergunta com raiva para a pessoa ao telefone: como é possível que ele saiba disso até agora? É algo pelo qual eles estão pagando uma boa quantia em dinheiro. Ele pergunta qual é o nome da mulher que está se tornando um problema e anota o nome de Kisme em um caderno. Então ele manda investigá-la e reunir todas as informações que puderem sobre ela. Após desligar a ligação, Nezir se senta e avisa Azim que o dono do café encontrou um bom advogado, alguém que os está investigando e até tem conhecimento da morte de Mert. Azim pergunta se ele quer que ele faça suas próprias pesquisas também, mas Nezir responde que não é necessário, pois ele tem muito o que fazer em casa. Azim olha para o caderno. Kisme chega ao bairro de Arif, ela caminha até o refeitório onde Enver está servindo e o chama pelo nome. Ela se apresenta como Kisme, advogada de Arif e Yusuf. Enver conta a ela que depois de falarem ao telefone ele estava esperando para falar com ela e saber como estava tudo, já que não tiveram notícias de Arif. Kisme diz a ele que Arif está se sentindo muito bem e até lhe manda cumprimentos. Enver pede que ele vá ao refeitório para que possam conversar à vontade. Kisme diz a ele que ele não veio apenas para dizer olá e gostaria de saber se gostaria de visitar Arif amanhã. Enver responde com entusiasmo que adoraria vê-lo, embora algumas pessoas possam ter uma visita prioritária antes dele. Kisme diz a ela em voz baixa que é algo que já foi consertado, mas ninguém pode saber ou ela, como sua advogada, terá problemas. Enver, um pouco preocupado, diz a ela que então eles preferem não ir, ela não se sente bem quebrando as regras. Kisme informa que Arif é quem pediu para vê-lo e conversar em particular, então é melhor ele ir, porém, seria melhor se nem mesmo sua esposa Tisse descobrisse isso. Enver pede que ele pelo menos a informe que o advogado de Arif veio vê-lo para que ela se tranquilize. Kisme aceita e pede que não falem mais nada além disso, pois é algo muito delicado. Enver responde que sim e que a última coisa que ela quer é colocar Arif em apuros. Kisme pergunta se ele tem muito apreço por Arif e Enver, a ponto de chorar, responde que Arif é um homem com um coração de ouro, ajuda a todos com seus problemas sem esperar nada em troca e até ajudou sua filha e seus netos nos momentos mais difíceis do passado. Sem falar sobre como ajudou Seida, Kisme pede que ela não chore, pois ele só veio trazer boas notícias. Enver olha para ela e diz que a melhor notícia que pode lhe dar é que Arif foi libertado da prisão, não tem nada a ver com o assassinato de Yelis e tem certeza de que outra pessoa colocou a arma no refeitório para incriminá-lo. Kisme diz a ele que sabe que Arif não é o responsável, mas seu pai, Yusuf, tem algo a ver com o caso. Enver olha para ela muito surpreso. À noite, Nezir e seus homens entram na sala onde Munir, Sarp e Su estão trancados. Sarp, sem hesitar, pergunta rapidamente se o que ele disse hoje sobre seu casamento foi uma piada. Nezir responde que não está brincando e que o casamento deles é real. Sarp tenta acertá-lo, mas antes de fazê-lo um dos guardas o impede e não permite. Sarp grita com Nezir prometendo matá-lo. Nezir pede uma arma a Azim e aponta para Sarp no pescoço, porém, em vez de atirar, ele bate na cabeça dele e o deixa inconsciente no tapete. Ele verifica seu pulso e diz que ainda está vivo. Nezir devolve a arma para Azim e ordena que ele atire e mate seu irmão, pois ele não suporta ver tantas pessoas em um só lugar. Azim pega a arma e aponta diretamente para Munir, mas demora. Munir abre os olhos e pede que ele atire, porque senão eles vão matá-lo. Azim abaixa a arma e pede a Nezir que o mate de uma vez por todas. Nezir mira direto no coração de Azim, mas alguns segundos depois o parabeniza, já que a família sempre vem em primeiro lugar. Nezir vai até a porta e pergunta o que seus convidados comerão no jantar.
Azim responde que frango e Nezir ordena que a comida seja trazida para eles agora. Um dos guardas entra com uma galinha viva nas mãos e a deixa no chão. Nezir deseja que eles aproveitem o jantar e sai da sala. Todos se olham com muita frustração. Nezir para por um momento e se vira para olhar para Azim. Depois segue seu caminho. Azim deixa uma lágrima cair de seus olhos e caminha atrás de seu chefe. Enver volta para casa e, muito feliz, cumprimenta a Tice. Ela pergunta se as coisas correram bem no trabalho hoje e Enver, sorrindo, responde que sim. Ele tinha muitos clientes no café que saíram muito felizes. Além disso, ele tem outras novidades. A Tice pergunta se é Bahar, mas Enver responde que não, é o advogado de Arif. Ela foi visitá-lo no café e disse que Arif está bem. A Tice pergunta o que ele lhe contou. Sobre o caso, Enver responde que a advogada também está convencida de que Arif é inocente, então ela faz o possível para salvá-lo. Sirin entra na cozinha e cumprimenta seu pai, que conta a Tice que pela manhã conversou com Seida e ela confessou que havia mentido para eles na noite anterior sobre ir jantar com alguém quando na verdade estava limpando o refeitório para ele. Poderia funcionar hoje. Ela se comporta ainda melhor do que qualquer filho. Sirin sorri ao ouvir o pai e diz que essa menina é uma boa pessoa. Enver vai para o quarto dela e Sirin sorrindo diz à mãe que é um alívio que Seida não tenha jantado com Henry. Ele até a tratou mal e negou o convite para jantar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever.